pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. E olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as questões socioambientais nos chamados espaços urbanos, ou seja, os problemas sociais e ambientais que atingem principalmente os moradores das cidades. Bom, a gente tem que lembrar primeiro o seguinte, o mundo tem ficado cada vez mais urbanizado. Então, desde a primeira Revolução Industrial, por volta ali da metade do século XVIII, então 1750 em diante, nós temos um grande processo de urbanização da sociedade humana. Então, como as pessoas estão morando cada vez mais em cidades, é claro que são exatamente nesses ambientes urbanos que nós temos hoje boa parte dos chamados problemas ambientais, um grande consumo de recursos naturais, entre vários outros problemas. Então é sobre isso que a gente vai conversar e falar um pouco também sobre as soluções. O que é que pode ser feito? O que é que estão pensando? Qual vai ser o futuro dessa sociedade humana que vive cada vez mais em cidades com graves problemas socioambientais? Então, combinado? Dá uma olhada aqui. Bom, primeiro a gente vai falar sobre essa questão de alguns exemplos de problemas urbanos, que são gravíssimos. Então nós temos as enchentes, a chamada poluição hídrica, que é a poluição dos recursos hídricos, então no caso dos corpos ali hídricos, como por exemplo um rio, uma lagoa, tá, que esteja em uma área urbana. Pode ser também o litoral. Então nós temos cidades com praias no Brasil, então uma cidade com litoral tanto pode ter a poluição desse recurso hídrico litorâneo, o próprio oceano, como também dos seus rios e lagoas, por exemplo. A gente ainda pode pensar no outro tipo de poluição, que é a chamada atmosférica, que é a poluição principalmente por conta de gases, aqueles de efeito estufa, gases que às vezes são tóxicos para a humanidade. Isso é proveniente também principalmente de atividades industriais, queima também de combustíveis fósseis como os derivados do petróleo, no caso aí gasolina, óleo diesel, seja pelo transporte individual, automóvel de uma pessoa, seja pelo transporte coletivo, ali público. Então nós temos em cidades uma grande concentração, aglomeração de pessoas. Essas pessoas utilizam muito transporte e esse transporte muitas vezes é um dos grandes responsáveis pela emissão desses gases. A gente vai pensar também na chamada ilhas de calor. O que seria uma ilha de calor? É quando você tem uma parte de uma cidade que com o tempo ela vai se tornando mais quente. Isso se deve muito ao processo de verticalização, ou seja, a construção de prédios, edifícios cada vez mais altos. Isso diminui um pouco a circulação do vento, né? Ou dificulta mesmo essa circulação. Isso faz com que a sensação de calor muitas vezes possa aumentar. Tem também aquele lance, pessoal, da própria poluição. A poluição ela pode funcionar como um efeito estufa, um microclima, ela pode aprisionar parte do calor que é absorvido ali pela superfície terrestre e que depois essa superfície tenta mandar de volta para as elevadas camadas da atmosfera, só que essa camada de poluentes pode reter isso, pode reter esse calor. Então, poluição, verticalização. Tem também o fato de que algumas cidades, e no Brasil isso é bem comum, não tem um mínimo de área verde, pelo menos aquilo que seja considerado adequado pela Organização Mundial da Saúde. Então muitas vezes se fala que uma cidade mais arborizada, além de você ter uma melhor qualidade do ar, você tem uma cidade muitas vezes que tem uma sensação térmica bem mais agradável. Sem contar que o fato de você ter uma vegetação, uma cidade bem arborizada, pode também ajudar a reduzir as próprias enchentes, já que uma árvore pode funcionar como uma esponja. Ela ajuda a absorver aquela água da chuva, chamadas águas pluviais, e levar para o solo e para o subsolo, diminuindo um pouco o chamado escoamento superficial. E temos também a questão do lixo, que a gente também pode encontrar nos vestibulares aí com o nome de resíduos sólidos. Professor, só são esses aqui os problemas? Não, nós temos vários. Por exemplo, temos também a poluição sonora, o excesso de barulho, seja pelos automóveis, barulho de máquinas, fábricas, tá? Então tudo isso também incomoda o ser humano, faz mal inclusive à saúde. Tem também a chamada poluição visual, com excesso de pichações, muitas vezes letreiros luminosos que podem tirar a atenção de um motorista ali no trânsito. Você pode ter, fora isso, um excesso de faixas, propagandas como chamado outdoor, entre várias outras coisas. Então são vários os problemas. O nosso intuito aqui não é tanto falar sobre os problemas em si, mas como tentar evitá-los ou amenizá-los, diminuir um pouco esses problemas. É daí que surge e vem ganhando cada vez mais força um conceito muito interessante,
que é o chamado cidades sustentáveis. Eu coloquei aqui futuro porque a gente tem que lembrar que o desenvolvimento sustentável é aquele que prevê a utilização dos recursos naturais, inclusive pela geração atual, então, por exemplo, a nossa, tá? E as gerações que estão agora utilizando, mas que isso venha a garantir que as gerações futuras também possam utilizar esses mesmos recursos. Então, ou seja, desenvolvimento sustentável não é aquela ideia de, não pode utilizar um recurso natural. Pode e até deve, agora de uma forma racional, inteligente, sustentável, para que não só a geração atual possa utilizar aquele recurso, como também as chamadas gerações futuras. Então, pensando nesse conceito de cidades sustentáveis, com base no chamado desenvolvimento sustentável, a gente pode pensar que nesse tipo de cidade a coleta do lixo é muito bem feita, justamente para tentar evitar esse problema. Então nós temos que colocar fim aos chamados lixões a céu aberto, temos que dar ali bastante ênfase, intensificar, subsidiar programas de reciclagem do lixo. Temos também que pensar em reduzir o uso de embalagens e tudo mais. E, caso não tenha jeito, não conseguimos reciclar muito, vamos então para o chamado aterro sanitário. A gente pode pegar parte do lixo orgânico também e fazer compostagem, que é transformá-lo em adubos. O que não pode ser feito é aquela questão que é a pior de todas, o pior tipo de destino, o mais inadequado, esse chamado lixão a céu aberto. Então vamos pensar numa coleta seletiva, em uma cidade sustentável, vamos pensar em uma reciclagem e vamos pensar também, em último caso, nesse chamado aterro sanitário. E aí vamos pensar agora no chamado aproveitamento das águas pluviais. Olha só, aproveitar a água pluvial, que são as águas das chuvas, pode fazer com que a gente venha a garantir a oferta de um produto na verdade, um recurso tão primordial que é a água para gerações futuras. A gente ainda pode evitar assim ou amenizar o risco de enchentes. Então, captar a água da chuva pode ser feita, por exemplo, utilizando telhados verdes, que o telhado verde ele tem um duplo sentido aí. Tanto ele faz com que possa diminuir a chamada ilha de calor, aquela sensação de calor bem desagradável, tá? Bem extrema, como também um telhado verde que muitas vezes você planta nos telhados, geralmente gramas, vegetação mais herbácea, mais rasteira, ela pode captar também a água dessa chuva, pode ser levado para uma cisterna, que é um reservatório que as pessoas podem guardar água num condomínio, numa casa, em uma escola, em uma fábrica e utilizar a própria água dessa chuva. Ainda vai ser melhor porque muitas vezes vai reduzir os gastos, porque muitas vezes uma fábrica, uma escola, uma casa tem que gastar ali com aquela companhia de abastecimento de água. Então aqui você vai estar, além de pensar no meio ambiente, nessa questão das enchentes e aproveitar para não gastar mais água, cada vez mais água, você vai pensar também numa forma que pode ser de economia para a própria pessoa ali ou para aquele empresário, por exemplo. Vamos pensar em outra coisa, uma mobilidade urbana adequada. O que é que seria isso? As pessoas têm que ter direito a utilizar um transporte cada vez mais coletivo. O transporte coletivo é no sentido de que nós temos ali o transporte automotivo individual, o famoso carro. Então o que acontece? Ninguém está aqui dizendo que as pessoas não podem ter carros, mas geralmente em países mais desenvolvidos, cidades mais sustentáveis, as pessoas no dia a dia, pelo menos nos dias da semana ali, de maior pico, as pessoas utilizam um transporte mais coletivo. Aquele transporte, por exemplo, um VLT, um veículo leve sobre trilhos, tá? A pessoa pode utilizar um metrô de qualidade, pode utilizar também carros compartilhados. Algumas cidades inteligentes, cidades sustentáveis, têm carros elétricos compartilhados. Então tudo isso pode fazer com que, além de diminuir o congestionamento, a pessoa chega com mais tempo, mais rapidamente no seu ambiente de trabalho, na escola. As pessoas também podem ter a questão da redução dos gastos em ter que manter um automóvel, algo do tipo particular, que chega a ser muito caro. E além disso, a gente pode pensar na qualidade também do ar. Porque se você tira alguns veículos de circulação no dia a dia ali da cidade, melhora também a qualidade, porque reduz a emissão desses gases tóxicos e poluentes. Professor, você não falou nada das bicicletas. Sim, então a ideia de você ter ciclofaixas, ciclovias para tentar aumentar também o uso de bicicletas. E por que não as bicicletas compartilhadas, como tem em Fortaleza, Rio de Janeiro, várias cidades aí do Brasil.
E a gente tem que pensar também em redução de desigualdades. Não existe desenvolvimento sustentável, cidade sustentável com graves desigualdades socioeconômicas. Isso não existe. Então você tem que reduzir aquela miséria, na verdade tentar acabar com ela, reduzir a extrema pobreza, a forte desigualdade. E a gente vai pensar também na educação ambiental, que é algo que pode já formar futuros ali habitantes daquela cidade já com um pensamento diferente de gerações que lá atrás talvez muitas vezes não tivesse ou o conhecimento, muitas vezes, até porque há 50 anos ninguém falava muito em cidade sustentável, ninguém pensava muito nisso, ninguém falava nem em aquecimento global. Então esses problemas talvez não sejam tão novos, mas nós começamos a falar de forma mais recente, né, em termos relativos. Então você pega essas novas gerações agora, desde a criança ali, no fundamental, numa educação básica, e vai trabalhando no dia a dia dela a questão dessa educação ambiental. E por fim tem um conceito interessantíssimo, que é o das casas sustentáveis ou casas inteligentes. Essas casas podem ser fomentadas também, só que elas precisam seguir 3 coisas básicas. A primeira delas, utilizarem materiais recicláveis, claro. Muitas vezes pré-moldado, pré-fabricado ali. Então uma casa que você fabricaria em 1 ano, uma casa convencional, construiria, né? Com uma casa dessa pode durar 3 meses a construção. Sem contar que é energia renovável, então a maioria dessas casas já utilizam painéis fotovoltaicos, utilizando energia solar. E acessórios inteligentes. O que seria um acessório inteligente? Um simples sensor, para saber se tem alguém ali no ambiente, se não tiver, apaga a luz. Então isso já economiza muita energia elétrica. Você pode ter também aplicativos que a pessoa pode acionar alguma coisa à distância, desligar um equipamento, desligar um micro-ondas, tudo isso hoje já é bastante possível, a gente tem falado cada vez mais nisso no Brasil e em vários lugares do mundo. Tranquilo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.